E nessa manhã nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre arte. Quando a gente pensa na arte, não há como não imaginar que Deus é um grande, um tremendo artista. Tudo que Deus faz se mistura com o conceito da arte. Imagina comigo, por exemplo, que Deus é um tremendo pintor. Nós que já vivemos, ou vocês que vivem aqui nessa região, sabem quão lindo é cada pôr do sol aqui nesse lugar. Quando nós enxergamos o pôr do sol, nós vemos Deus misturando cores que de outra maneira a gente não imaginava que combinavam. E quando a gente vê aquele céu maravilhoso a cada final de tarde, a cada pôr do sol, nós percebemos que Deus tem uma veia de pintor muito forte. Mas Deus também é um compositor. Deus também é um músico. Olhe para as aves cantando. Olhe para o som de uma cachoeira. Olhe para o barulho que tem numa mata, numa selva. Isso é música. E Deus, Ele, através das suas obras criadas, Ele também compõe, Ele também faz música. Mas Deus também, Ele é um incrível escultor. Não somente Ele, mas as coisas que foram criadas retratam um pouco da capacidade de Deus como escultor. Imagina você, por exemplo, um João de Barro, que mesmo sem ter consciência, mesmo sem ter um pensamento consciente, consegue construir tão linda obra. Eu trabalhei durante alguns anos em Cuiabá, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Pantanal Mato-Grossense. E o Pantanal Mato-Grossense, ele tem alguns animais muito interessantes. E lá eu conheci uma ave que é chamada de caturrita ou cocota. E essa ave, ela tem uma característica muito especial, porque essa ave constrói uma espécie de ninho atípico. Ela constrói ninhos comunitários. Então é comum, enquanto você está viajando, passeando pela Transpantaneira do estado do Mato Grosso, você vê aqueles bolsões que são ninhos pendurados em algumas árvores, e nesses ninhos que chegam a medir até 1 metro de diâmetro, várias entradinhas, e em cada entradinha uma ave dessas ou um grupo de aves, parecendo um dormitório. E é impressionante. Pelo menos a gritaria é quase a mesma. É impressionante. Sim, Deus também é um escultor. Na verdade, queridos, a obra de arte, ela reflete os sentimentos e os pensamentos do seu autor. Essa semana que passou, a minha filha veio correndo um dia para mim e falou: papai, minha filha tem 3 anos de idade, e ela veio correndo para mim e falou: papai, eu fiz uma coisa para você. E então ela me mostrou um papel. E nesse papel ela mostrou o desenho que ela tinha feito para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre pintores abstratos essa semana. E eu quero dizer para vocês que esses pintores mais famosos abstratos ficariam com inveja da obra de arte que a minha filha fez. Imagina você que a minha filha, ela pegou o lápis, preste atenção que eu vou ensinar a técnica que ela usou. Ela pegou o lápis e ela começou a fazer círculos constantes e imprecisos. Arte! E depois que ela riscou várias vezes, ela decidiu mudar a rota do círculo e aí virou a linha e fez para o outro lado. E quando ela terminou, ela tinha feito a obra de arte mais linda que eu já vi. Sabe por quê? Porque ela fez para mim. Ela fez pensando em mim. E quando ela terminou a sua obra de arte, ela veio correndo e entregou para mim. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente imagina Deus como grande artista e quando a gente começa a olhar a arte que Deus criou nesse mundo, nós entendemos que Deus fez isso para você, para mim. Ele fez pensando em você, amando você. Mas de todas as obras de arte que Deus criou, qual seria a grande obra-prima de Deus? Qual seria a maior obra de arte que Deus possa ter feito ou está fazendo
na existência do universo. Sabe qual que é a obra-prima de Deus? Muitos vão dizer, a obra-prima de Deus é a criação do ser humano, mas nessa manhã eu vim aqui para dizer para você que não é. Existe uma obra que Deus faz que é ainda maior do que a criação do ser humano. E para ilustrar isso, eu quero dizer para você que em janeiro desse ano, eu tive o privilégio de conhecer um dos quadros mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar a cidade de Los Angeles, não deixe de ir ao cemitério chamado Forest Lawn. Esse cemitério ficou muito conhecido alguns anos atrás, porque foi nesse cemitério que foi enterrado o cantor Michael Jackson. Mas eu não estou convidando você para visitar um cemitério por causa de túmulos. Dentro desse cemitério existe um anfiteatro construído, onde é apresentado uma gigantesca e belíssima obra chamada The Crucifixion, ou A Crucificação. Esta obra foi pintada por um pintor chamado Jan Stika. Esse pintor, ele era polonês. E um estadista, certa vez, chamou ele e pediu que ele pintasse um quadro da crucifixão de Jesus. Ele, então, viajou até Jerusalém, onde passou 2 anos pesquisando. Depois foi até Roma, onde teve o seu pincel abençoado pelo Papa. E ele começou, então, a sua pintura. Isso era no final do século XIX. Quando ele terminou a sua pintura, ao ele expor aquela pintura recebeu muitos aplausos, muitos elogios, e ele decidiu, então, viajar para os Estados Unidos para apresentar essa pintura. Ele viajou, apresentou essa pintura, mas devido a problemas com a alfândega, olha só, já era problema naquela época, ele teve a sua pintura apreendida. Voltou para o seu país de mãos abanando, alguns anos depois veio a falecer, e a verdade é que aquela pintura se perdeu. 40 anos perdida, até que um grande empresário, ele comprou uma velha pintura encontrada no sótão de uma sala de ópera na cidade de Chicago. Essa pintura estava enrolada em um poste de luz. E ele comprou essa pintura. E quando ele percebeu que essa pintura era aquela pintura perdida, ele decidiu então restaurar aquela pintura. Mas para restaurar aquela pintura, você sabe o que ele fez? Ele contratou talvez o maior especialista vivo naquela pintura. Ele contratou o filho de Jan Stika para restaurar aquela pintura. E depois de restaurado, ele colocou a exposição no cemitério que ele havia comprado de sua posse, que hoje é o cemitério de Forest Lawn, em Los Angeles. Esse quadro ele é fantástico, porque além de toda essa história que acompanha ele, esse quadro ele tem aproximadamente 60 metros de comprimento e 14 metros de altura. E é um quadro impressionante. Eu vou até incentivar você a não procurar esse quadro na internet, para o dia que você for lá ser uma surpresa para você, porque o quadro realmente é impressionante. Mas essa história ilustra a maior obra de arte de Deus. A maior obra de arte de Deus, mais do que a criação, sabe qual que é? É a restauração. E assim como no quadro de Stika, o Filho de Deus teve que vir a este mundo para fazer a maior obra de todas, a obra de esculpir, a partir de um coração de pedra, um coração de carne. E antes da gente abrir a Bíblia e ler o que diz a esse respeito da restauração de Deus, ou da obra que Deus faz na nossa vida, eu quero ler um texto que está no Espírito e Profecia, o livro Conselhos sobre Educação, na página 230, onde eu vou encontrar o embasamento dessa mensagem que eu estou falando para você. Conselhos sobre Educação, página 230, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o homem que consente em ser moldado e talhado segundo a semelhança divina é o mais nobre exemplo da obra de Deus. Permitir que Deus molde a minha vida é eu experimentar
a maior obra de arte de Deus no universo. Sabe por que é maior do que a criação? Porque para Deus criar você e eu, Ele não precisou da sua permissão. Mas para moldar você, Deus precisa constantemente que você permita que Ele o faça. E é por isso que essa é a obra mais difícil de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6, nós vamos encontrar uma descrição que aqui é feita a respeito dessa obra que Deus estava fazendo. Filipenses capítulo 1, verso 6, nós encontramos um recadinho de Paulo e Timóteo, os autores dessa carta, segundo o verso 1, um recadinho de Paulo e Timóteo aos crentes da igreja de Filipos. E nesse recadinho, Paulo e Timóteo então descrevem esta obra que Deus começou a realizar, de talhar, de moldar o coração segundo o caráter e a vontade de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6, nós vamos ler o seguinte, você encontrou, feche seus olhos, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós vamos abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz e queremos entender qual é a mensagem que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 1, verso 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ou eu vou aqui fazer uma paráfrase, aquele que começou a obra-prima em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. A princípio, essa declaração parece um tanto quanto triunfalista. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que nesse texto que nós lemos, existe uma tremenda advertência. Para que possa se concretizar este almejo, este sonho dos autores dessa carta, na vida dos crentes em Filipos e na nossa vida, é necessário uma coisa, requer algo que se cumpra na nossa vida, e isso é permissão para ser moldado. Aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, se você permitir que você seja moldado. Todos nós, com o coração manchado pelo pecado, somos a matéria-prima de Deus. E o trabalho de Deus é transformar a matéria-prima em obra-prima. Mas dentro do trabalho de transformar matéria-prima em obra-prima, não importa a arte que se experimente, o autor, o escultor, o compositor, ele sempre precisa vencer a barreira da resistência para que consiga chegar, então, ao seu final. Dizem que Michelangelo deixou a maior parte das suas esculturas por fazer ou parcialmente feitas. E que todas as esculturas que ele fez, hoje são a grande minoria. A grande maioria das suas esculturas foram esculturas que foram feitas pela metade, que não chegaram ao final. E geralmente, dentro do processo criativo de um artista, muitas vezes, não importa o tipo de arte que ele tenha, muitas vezes o artista se depara com a resistência. E a resistência é uma barreira para a conclusão da obra. Um compositor que começa a escrever uma música, muitas vezes ele se depara com um momento onde ele não consegue mais avançar. E muitas vezes aquela partitura que está sendo escrita tem que ser guardada numa gaveta, tem que ser esquecida por um tempo, porque houve alguma resistência criativa. Um escultor, ele pode em algum momento se deparar com uma martelada mal feita, ou quem sabe um momento onde ele não consegue mais que a sua criatividade coloque naquela pedra aquilo que ele deseja retratar, e nesse momento ele tem duas opções, ou deixa para fazer depois, ou pega aquela pedra, joga fora e começa de novo. A maior barreira para que matérias-primas se transformem em obra-prima
é a resistência que a matéria-prima oferece à ação do autor. Se nós somos matéria-prima no trabalho de Deus de restauração, nós precisamos estar alertas de que a nossa resistência à ação de Deus pode ser um empecilho para que Ele possa transformar esta matéria-prima numa tremenda obra-prima até o dia da vinda do Senhor Jesus. Esse texto, na verdade, da obra que Jesus começou e concluirá na sua vinda, esse texto, na verdade, ele nos retrata duas aplicações especiais. Nesse mesmo texto, nós encontramos uma palavra de conforto e nós encontramos uma palavra de advertência. E aqui eu quero retratar para você que a palavra de conforto, a palavra de advertência vai depender do tipo de matéria-prima que nós somos. Ora, quando o texto diz, aquele que começou uma boa obra há de terminá-la até o dia da vinda ou o dia do Senhor Jesus Cristo, a palavra de conforto que nós encontramos ali é que não importa quão longe você foi nos caminhos de Deus, não importa quão distante você está de ter uma vida santa, a obra que Deus começou em você, Ele apenas começou. Ele não concluiu. Pare de olhar para os seus fracassos como um empecilho para a tua salvação, sabe por quê? Porque Deus apenas começou a obra em você. Ele está apenas moldando você. E dentro do trabalho de moldar um coração de pedra em coração de carne, muitas vezes nós podemos tropeçar e cair. Mas tropeçar e cair nunca é fracassar para sempre. É apenas um degrau para se levantar novamente e continuar permitindo que Deus age. Assim, a palavra de Deus, ao dizer que esta obra apenas começou e irá se concluir no dia do Senhor Jesus Cristo, é uma palavra de conforto para os pecadores, para aqueles que acham que não merecem, para aqueles que sabem que não são nada na presença e nas mãos de Jesus Cristo. Para esses, é uma palavra de conforto. O seu fracasso foi apenas uma martelada de Deus, ajudando você a alcançar o status de obra-prima restaurada. Mas existe também uma advertência. E essa eu gostaria de enfatizar mais nessa manhã. A advertência é que, se eu me acho santo demais ou preparado demais, Deus não tem nenhuma obra a fazer comigo. E eu deixei de ser matéria-prima disponível para me tornar em obra-prima. Nós estamos chegando numa época em que a igreja está sendo formada por cristãos que permanecem estagnados na zona de conforto. Permitem que Deus transforme a sua vida até certo ponto. E a partir dali, não dão mais abertura ou permissão para Deus agir. Acham que já são santos o suficiente, ou que Deus tenha mais trabalho com outros pecadores que são piores, e, portanto, Deus não precisa se preocupar muito comigo. Nós estamos hoje vivendo uma geração de cristãos que não estão mais se permitindo ser moldados por Deus até onde Deus quer moldar a nossa vida. É muito fácil a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer, olha, Senhor, eu tenho esses maus hábitos, essas coisas que eu não gosto, quero que o Senhor mude. Mas quando Deus começa a tocar nas áreas que a gente gosta, que a gente se sente confortável, que precisa mudar, chega nessa hora a gente fecha a porta para Deus e diz, não, Senhor, a partir daqui não mais. Cristãos que vivem na zona de conforto e oferecem resistência ao trabalho artístico de Deus de moldar um coração pecador num coração transformado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o seu muito, não é o que você tem a oferecer para Deus que vai fazer com que Ele conclua a obra em você. É aquilo que você não tem a oferecer. É o seu nada. Não é quanto você tem a oferecer ou quanto você já conseguiu fazer, mas quanto você permite que Deus faça em você. Eu vou repetir. Não é quanto você tem a oferecer, não é quanto você já conseguiu fazer, mas é quanto você permite que Deus faça em você. E é isso que vai determinar
qual a liberdade que Deus tem na sua vida de moldar o seu coração de acordo com a vontade dele. Menos na presença de Deus é mais. Quando você entender que você e eu não somos nada e que precisamos ser moldados até o dia da vinda de Cristo, porque esta obra só termina quando Ele chega. Nesse momento a gente entende que nós ainda estamos muito longe daquilo que Deus espera para nós, como obras-primas restauradas na redenção. Eu vou tentar ilustrar isso para você. Eu comecei o meu ministério numa escola, como capelão. Eu fui capelão do Colégio Adventista Itapecerica da Serra, em São Paulo. Durante 2 anos eu trabalhei na escola e foi uma experiência maravilhosa. E eu me lembro que, como capelão, eu tinha algumas atividades especiais que estavam sobre a minha responsabilidade. E uma delas era o trabalho de promover a recolta. A recolta é um grande desafio numa escola, porque para que os alunos possam recoltar, era necessário que a gente criasse algumas maneiras de incentivar esses alunos a participarem. Então, o que a gente fazia? Quando chegava perto da época da recolta, eu ia até aquela rua no centro de São Paulo, que só vende coisas importadas e caríssimas. Aquela rua que também é uma data, né? Só vende coisa assim, nada falsificado. Só coisa que presta. Eu ia lá na 25 de março, e a gente chegava lá na 25 de março, era uma coisa maravilhosa, porque a gente comprava um monte de coisinha, umas besteirinhas, umas coisinhas de plástico, uns brinquedinhos, umas coisinhas bem simplesinhas, uma caneta, um lápis, alguma coisinha que pudesse servir de incentivo. Então, quando os alunos, quando chegava a época da recolta, os alunos, então, eles eram apresentados para eles os brindes, e a gente incentivava dizendo para eles, olha, cada real que você trouxer, você troca por 1 ponto, e quando você trocar por 1 ponto, com esses pontos você pode trocar por um brinde. De todos os brindes que tinham lá, o mais baratinho, aquele mais em conta mesmo, era um brinde que você podia trocar por 1 ponto, ou seja, por R$1. E era um peão bem pequenininho de plástico, daqueles que é capaz de eu ter comprado um saco com quase 50 peças por uns R$2,50. E a gente repassava por R$1, porque o objetivo era lucrar, claro, mas dentro do contexto do incentivo. Não era que ele fizesse uma compra, mas era que ele fosse incentivado. E o peãozinho o brindezinho mais barato que tinha era esse peão que custava 1 ponto, ou seja, R$1. Então, um dia eu estava na minha sala, trocando os pontos, né, trocando os brindes e organizando as coisas, quando de repente bate na porta da minha sala, e quando eu olho na porta, ali está um garotinho do jardim, eu não sei nem como é que fala hoje nessa nova nome, se é jardim mesmo, ou se é pré, eu não sei, mas é um garotinho do jardim, 5, 6 anos de idade, e ele chegou de mão dadas com seu coleguinha, e ele entrou na sala, chegou bem diante da mesa, olhou para mim, apontou e falou assim, tio pastor. Bom, eles achavam que o meu nome era pastor, então eles me chamavam de tio pastor. Ele olhou para mim e falou, tio pastor. E eu falei, o que foi? E ele olhou para mim e falou, eu quero um peão. Falei, você quer um peão? Eu quero um peão. Mas você quer um peão porque você quer ajudar as crianças carentes, você quer ajudar a recolta, é por isso que você quer um peão, né? Ele olhou, Falei, você trouxe o dinheiro da recolta hoje? E ele falou, aham. Daqui para o tio. Ele abriu o bolso, aquela calça antiga da escola adventista, né, que ficava o zíper aqui, abriu o bolso, enfiou a mão lá no fundo, tirou 2 moedinhas, parecia viúva pobre. Tirou 2 moedinhas do bolso. Colocou as 2 moedinhas em cima da mesa. Eu peguei as 2 moedinhas e ali estava uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 10 centavos. Não era suficiente. Eu olhei para ele e falei, olha,
essas moedinhas que você trouxe não são suficientes para você trocar pelo peão que você deseja. Mas faz o seguinte, guarda a moedinha, leva para casa, recolta mais e amanhã traga porque eu troco por um peão para você. Ele ficou meio decepcionado, colocou a moedinha no bolso. Antes eu tentei explicar para ele, né? Olha, essa moeda aqui, você precisa de 2 dessas, de 50 centavos, mas era difícil. Eles não tinham a questão não entendiam os símbolos, os números e tal, era difícil. Eu falei, olha, traz mais amanhã. Ele guardou no bolso. Antes de sair, olhou para mim e falou, mas tio pastor, eu quero um peão. E eu olhei para ele e falei, traz mais dinheiro amanhã que eu troco por um peão para você. Ele pegou na mão do seu coleguinha e saiu da sala. 10 minutos depois, bate na porta. Quando eu abro, ali está de novo o camarada com seu coleguinha, de mão dadas, olha para mim e fala, tio pastor! Eu falei, o que foi dessa vez? Ele olhou para mim e falou, eu quero um peão. Falei, você trouxe mais dinheiro dessa vez? Ele olhou para mim e falou, aham. Então daqui para eu ver. Ele abriu o bolso e enfiou a mão lá no fundo. E dessa vez ele trouxe 2 moedas iguais. 2 moedas de 10 centavos. Olhei para ele e falei, não é suficiente. Lembra aquela outra moeda que você trouxe? É maior do que essas 2. Aí eu confundi a cabeça dele. Você precisa trazer mais. Não é suficiente. Ele colocou as 2 moedinhas no bolso. E antes de sair de mão dadas com seu coleguinha, ele olhou para trás e falou, mas tio pastor, eu falei, já sei. Você quer um peão. Traz mais amanhã que eu troco para você por um peão. Ele saiu dali. 2 minutos se passaram. E novamente bate na minha porta. E quando eu abro, lá está ele de mão dadas com seu coleguinha. Ele olha para mim e eu falo, já sei. Você quer um peão? Ele, aham. Trouxe mais dinheiro dessa vez. Ele falou, aham. Daqui, ele abriu o bolso, enfiou a mão lá no fundo. E dessa vez ele tirou apenas uma moeda. A moeda de 50 centavos. Eu olhei pela janela, vi se não tinha ninguém passando. Não sei se o que eu fiz foi correto ou não. Mas eu olhei para ele e falei assim, isso que você me deu é exatamente o que você precisa para trocar por um peão. Eu vou falar uma coisa para você. 50 centavos não era suficiente. Mas nas minhas mãos foi mais do que suficiente. Aqui está a chave da vida cristã. Se você tem muito a oferecer para Deus não é suficiente. Mas se você não tem nada para oferecer para Deus, se você está disposto a abrir mão do seu orgulho próprio, permitir ser moldado por Ele e não parar nesse estágio de transformação e crescimento espiritual até o dia da sua morte ou até o dia da vinda de Jesus Cristo, então você entregou nas mãos de Deus mais do que suficiente para Ele fazer uma obra-prima do seu coração de pedra pecador. Ele saiu dali todo feliz. 5 minutos depois, ele entrou na minha sala com o seu coleguinha de mão dadas. Enfiou a mão no bolso, pegou a moedinha de 10 centavos, colocou em cima da mesa e falou para mim, agora eu quero um peão para ele. E ele entendeu o que é discipulado. Meu querido irmão, a obra que Deus começou em você não está terminada. É difícil pregar um sermão como esse, num ambiente como esse, porque vocês vivem praticamente no céu aqui na terra. Quase como um refúgio. Mas eu quero dizer para você, ainda assim, a obra que Deus começou em você não está terminada. Porque Paulo foi claro ao dizer, esta obra, a boa obra que ele começou em você, não vai terminar até o dia da vinda do Senhor Jesus, ou seja, até lá,
você não tem nada a oferecer para Deus a não ser alguns meros centavos, para que Deus possa continuar moldando o seu caráter, moldando você e fazendo de você uma obra-prima nas mãos de Deus. Você sabe qual é a nossa maior tentação? É achar que a gente já está pronto. Não estou falando de estar pronto no sentido da salvação, porque a salvação é uma questão de aceitação. Estou falando de achar que a gente está pronto no sentido do caráter, achar que a gente está pronto no sentido da personalidade, dos valores que Deus tem implantado na nossa vida através da santificação. Nossa maior tentação é achar que a gente já está pronto. Nós não estamos prontos. Somos apenas uma obra-prima que está parcialmente saindo de um coração de pedra. Assim como as obras de Michelangelo que eu falei aqui. Cuidado, cuidado, porque a resistência que você oferece para Deus é o maior empecilho para Ele transformar o seu coração de pedra num coração de carne, para Ele moldar você de acordo com o ambiente do céu, de acordo com o caráter do céu. Eu quero terminar contando para você uma parábola. Essa é uma parábola que retrata um pouquinho do que Deus quer conosco. Apocalipse capítulo 3, verso 20, nós encontramos um verso muito conhecido que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é o problema? É que a gente vê esse texto e a gente acha que abrir a porta é simplesmente dizer sim para Jesus, mas é mais do que isso. Quando o texto diz que Deus vai entrar no nosso coração, vai cear conosco, o texto está dizendo que Ele vai entrar e vai fazer algumas mudanças na nossa vida. E se você não permitir que Ele faça essas mudanças, pode chegar um momento onde Ele precise sair do seu coração de novo. E é por isso que nessa manhã o meu apelo para você é que você permita que Deus molde você. Porque você não está pronto e não estará até o dia da vinda de Jesus. Mas imagina comigo essa pequena parábola. Um dia o homem chega na sua casa e qual não é a sua surpresa quando ele encontra na porta quem? Jesus. E Jesus está cheio de malas na porta da casa e o homem chega e fala: Jesus, o Senhor por aqui? Mas que maravilha! Por que o Senhor está me visitando? E aí Jesus: olha, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu vim aqui porque eu quero morar com você. O Senhor quer morar comigo na minha casa, Jesus? Por favor, entre! Que alegria! Eu estava esperando por esse momento. Então Jesus diz: muito bem, estou feliz de estar aqui, mas eu queria saber qual é a parte da casa que você vai me dar para eu morar. Aí o homem olha e fala assim: Jesus, é o seguinte, eu queria que o Senhor morasse na minha sala. Sabe por quê, Jesus? A sala da minha casa é a parte mais pública da minha casa. Até quem não me conhece muito profundamente conhece a sala da minha casa. Às vezes quem está passando pela rua olha pela janela e vê a minha sala. E é por isso que eu quero que o Senhor more na minha sala, porque eu quero que as pessoas vejam que o Senhor mora comigo. E Jesus então aceita e começa a morar na sala do homem, mas um dia o homem chega do trabalho e Jesus está com as malas todas prontas. E o homem fala: Jesus, o que acontece, filho? Eu quero dizer para você que só a sala não é suficiente. A sala é muito pouco para mim. Mas Jesus, o que é que o Senhor quer também? Filho, eu quero a sua cozinha. A minha cozinha, Jesus. Mas a cozinha é o local onde eu mato a minha fome, onde eu mato a minha sede. É na cozinha que eu preparo os alimentos que vão atender às minhas necessidades, o meu sustento. E Jesus olha para ele e diz: filho, se eu não puder cuidar das tuas necessidades, se eu não puder cuidar dos teus sustentos, se eu não puder ser o teu pão e a tua água, eu não posso morar com você. Tá bom, Jesus? Para o Senhor não ir embora, o Senhor pode também morar na cozinha. E Jesus agora mora na sala e na cozinha, e o homem fica meio desconfiado, mas fica feliz que Jesus decidiu continuar na sua casa. Mas um dia o homem chega em casa e Jesus está de novo de malas prontas. Fala: mas Jesus, o Senhor já mora na minha sala e na cozinha. O que está acontecendo? E Jesus diz: filho, só a sala e a cozinha não é suficiente. Preciso de mais.
eu preciso morar na sua sala de estar. Jesus, na minha sala de estar? A minha sala de estar é onde está a minha TV, onde está o meu videogame, é ali onde eu acesso a internet. Jesus, na minha sala de estar, é o meu divertimento, esse local que eu vou para espairar a minha cabeça, Jesus. E o Senhor quer morar lá também? Jesus diz, filho, se eu não puder cuidar também do teu divertimento, se eu não puder acessar a internet com você, se eu não puder acessar o Face junto com você, ver as coisas que você vê no Face, conversar os assuntos que você conversa por mensagem no Face, escondido do seu cônjuge, eu não posso morar com você. E o homem disse, Jesus, por favor, não vá embora, eu entrego para o Senhor a minha sala de estar, é sua também. E tudo se passou às mil maravilhas, mas um dia o homem chega em casa e Jesus de novo está de malas prontas, e o homem já está indignado e fala, Jesus, o que foi agora? Filho, não é suficiente. Não é suficiente. Eu quero morar também no seu escritório. Mas no meu escritório, Jesus, o meu escritório é onde eu guardo o meu conhecimento, os livros que moldaram a minha formação profissional, o diploma da minha faculdade, Jesus. No meu escritório está todo o meu crescimento e desenvolvimento profissional. Por que é que o Senhor tem que também cuidar dessa área da minha vida? E Jesus diz, filho, se eu não puder cuidar também da sua parte profissional, eu não posso morar com você. E o homem agora ressabiado entrega também o escritório para Jesus, e agora a casa inteira praticamente está nas mãos de Jesus. Mas existe um único cômodo que ainda é do homem. E um dia o homem chega em casa e Jesus mais uma vez está de malas prontas. E o homem chega e fala, Jesus, tudo está nas tuas mãos, Jesus. E Jesus olha para ele e diz, filho, não está tudo não. Ainda tem um lugar. O seu quarto. Mas Jesus, o meu quarto? O meu quarto é o local mais íntimo da minha casa, Jesus. No meu quarto é onde eu durmo e é onde eu sonho. E é lá na intimidade do meu quarto que eu construo os meus sonhos, Jesus. Ninguém entra lá, Jesus. E Jesus diz, filho, se eu não puder cuidar do seu quarto também, eu não posso morar com você. O homem então cai de joelhos diante de Jesus, pega a chave da sua casa e fala, Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual parte da sua casa que Jesus ainda não está morando? Qual parte da sua casa que Jesus ainda não está cuidando? Para que a obra de Cristo de transformar você de matéria-prima em obra-prima possa continuar, é necessário que Ele possa morar em todas as áreas da sua vida e do seu coração. Saia da zona de conforto. Dê uma chance para Jesus. Mas saiba de uma coisa, quando Jesus entra, Ele transforma tudo. E essa transformação só vai terminar no dia do Senhor Jesus Cristo, ou no dia que você morrer. Mas se você permitir que Ele te molde até o dia que você morrer, tenha certeza de uma coisa, você estará preparado. O meu apelo para você nessa manhã é que você permita que Deus seja o artista, o autor, o compositor, o maestro, o pintor, o escultor da sua vida. Que você permita que Deus, como grande autor da arte, possa fazer na sua vida a maior obra de arte que Deus pode fazer aqui na terra, que é transformar um coração de pedra num coração de carne. Uma vida cheia de vícios numa vida transformada. Uma vida cheia de pecados numa vida santificada. E o único empecilho para isso, sabe qual é? É a sua decisão e a sua vontade. Qual é a sua decisão e a sua vontade nessa manhã? Você vai permitir que Deus use você? Você vai permitir que Deus molde você? Você vai abrir todos os cômodos do seu coração e dizer, Senhor, seja dono de tudo na minha vida? Se você fizer isso, então pode ter certeza de uma coisa. No dia que Jesus voltar, a obra dele estará completa em você. E aí sim, você será uma obra-prima acabada. Que Deus abençoe você. Amém.
Eu convido a todos para cantarmos juntos o hino 502, Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do homem. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor. És o oleiro esse vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor começou uma boa obra em nós. Mas as tentações, o orgulho próprio, a ideia de que nós estamos prontos podem ser um empecilho para que o Senhor continue essa obra na nossa vida. Então quebra a nossa vida, Pai. Nos ensina que nós ainda estamos muito distantes de sermos obras-primas das Tuas mãos. Mas louvamos o Teu nome porque estamos no tempo certo para que no dia da Tua vinda, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar preparados. Então continua moldando o nosso coração. E não deixa aqui, Pai, ninguém perder o céu, porque continua mantendo uma parte da sua vida para si. Que nós sejamos quebrados nas Tuas mãos para sermos moldados de acordo com a Tua vontade. Obrigado pela arte que o Senhor nos dá a oportunidade de experimentar e que possamos viver, Senhor Deus, cada dia da nossa vida, entregando o nosso coração inteiramente para Ti. Esse é nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.